Valeu, galerinha? Cara, eu adoro ensinar uma coisa nova, por mais que aquela leitura de apostila não seja o bicho. Tenho certeza que os alunos mais interessados, depois de aulinha da força, deram uma olhadinha na apostila para se preparar para essa aula que eu falei, que ia começar a falar sobre as leis de Newton. Cara, é um momento delicado aqui, tá? É um momento delicado porque algumas dessas coisas que eu vou te ensinar são anti-intuitivas. Teu coração não aceita no começo. Tanto não aceita que milhares e milhares de anos, seres humanos muito capacitados e inteligentes se iludiram com as leis da natureza. Acharam que as leis funcionavam de um jeito e teve que nascer um cara com uma visão peculiar, com uma visão diferenciada para poder iluminar o mundo com a verdade. Esse cara foi Newton, Isaac Newton. Eu evito imaginar que existem pessoas muito melhores que os outros, que sejam inatingíveis, mas, cara, quando a gente estuda a história do Newton, dá quase vontade de acreditar que ele era realmente diferente, que ele era melhor que os outros na maneira de raciocinar. Alguns especialistas dizem que ele tinha uma síndrome, né? Síndrome de Asperger. É uma síndrome que o Einstein tinha também, né? Síndrome que tem características muito clássicas, né? O cara fica com uma voz monocorde, assim, uma voz, o cara fala meio paradão, assim, né? Aquele cara que funciona numa frequência diferente, sabe? E ele, geralmente, quem tem essa síndrome tem uma inteligência realmente acima da média, às vezes mais ligadas às exatas. Eu lembro que tinha um ex-aluno meu que tinha síndrome de Asperger, e ele andava com uma apostila na mão, né? Ele ia para casa com uma apostila na mão fazendo conta. Quando ele achava que a mãe dele não ia deixar ele fazer conta, na hora do almoço, ele não entrava em casa para almoçar, ele ficava escondido no quintal terminando as contas dele. Sempre contas bem à frente do que a galera estava estudando, né? Uma vez ele chega para mim, professor, ele tinha dificuldade em fazer uma pergunta, assim, professor, estou com dificuldade nisso aqui, podia me esclarecer? Ele chegava lá, sobre esfera, o senhor poderia me dizer qual é a definição de esfera em 4 dimensões? Aí eu, querido, meu cérebro funciona em 3 dimensões no máximo. Se tu quiser 4ª dimensão, procura um professor da faculdade para conversar, porque é demais para minha cabeça. Né? Tu vê, né, cara, um aluno que está com uma matemática anos-luz na frente do professor de ensino médio, certo? Esses aí não são fracos, né? Diz que depois ele saiu da federal porque agrediu um professor. Mas tu vê, né, cara, como a inteligência emocional, às vezes, ela pode ser determinante, né? Não adianta ser um cara ninja no raciocínio matemático e não ter inteligência emocional para lidar com, às vezes, a ignorância dos outros, né? Certo? Ignorância é agrediu o professor porque o professor não soube responder? Eu não sei, não entrei em detalhes, só fiquei sabendo que ele tinha sido... que ele tinha sido retirado da UFSC por um motivo de agressão com o professor. Eu jamais imaginei que ele poderia fazer isso. É um guri que só parecia funcionar numa frequência diferente, não que pudesse agredir alguém. Agora, olha só que legal. O que é força mesmo? Sem colar. O que é força? É uma entidade que causa deformação e aceleração. Muda a velocidade dos objetos e deforma os objetos. Isto é força. Esta é a definição técnica de força. Cuidado em fazer curva é acelerar. Altera a velocidade. Mesmo que o valor seja o mesmo, não é isso? Ou seja, sempre que um corpo estiver fazendo uma curva, tenha certeza de que existe uma atuando nele. Claro, uma aceleração e, portanto, força que causou a aceleração. Olha que interessante. Quem muda a velocidade dos objetos é força. Certo? Força é o agente que muda a velocidade dos corpos. Como é que eu meço essa mudança de velocidade? Calculando a aceleração. Porque tem pegadinha de vestibular que é assim, ó, a aceleração é que causa a mudança das velocidades. Dá a sensação de que é verdade. Certo, gente? Tem uma questão assim na apostila. E na verdade quem causa a alteração da velocidade é a força. Essa questão, inclusive, eu falei que caiu um pouco adiantada, né, do momento da discussão. A gente nem tinha falado sobre força ainda, ela já estava aparecendo. Falei a deformação. Quem é que causa a deformação? A
força. A força é que causa a deformação. Vocês entendem quando eu deformo um objeto? Vocês entendem que a deformação tem que estar relacionada a uma aceleração? Porque estava parado e começou a mexer para deformar, né? Então tu vê como elas são intimamente ligadas, né? E lembrando que às vezes eu faço isso aqui, ó. Tu pode achar, ah, não deformou, mas microscopicamente é assustadora a deformação das pontas dos dedos e do quadro também, certo? Não custa falar, mas quando tu for fazer, sei lá, se for fazer engenharia mecânica, né, lá em mecânica em ciência dos materiais, tu vai perceber que tem a deformação plástica e a deformação elástica. Deformação elástica é aquela que vai, tu tira a força, volta. Deformação plástica é aquela que permanece, certo? Por exemplo, tu pegar um pedacinho de ferro, tu pode entortar ele um pouquinho e soltar, ele vai voltar à posição normal, né? Mas se tu entorta ele demais, depois que tu solta, ele só vai voltar um pouco, não vai voltar tudo, certo? A diferença entre a deformação elástica, a que retorna, e a deformação plástica, que é a que permanece. É por isso que aquela cirurgia se chama plástica? Não, na verdade, o plástico, sabe qual é a definição de plástico no Lexo, no dicionário? É aquilo que pode mudar de forma. Então, plástico não é, quando a gente fala plástico, eu acho, na minha cabeça, quando eu tinha a tua idade, plástico vinha uma coisa de plástico, um objeto de plástico. Ah, plástico, vinha isso aqui na mente, ó. Vinha essa capinha aqui, ah, isso aqui é plástico, certo? Depois é que a professora de português me ensinou que plástico não significa plástico só. Plástico é aquilo que pode ser modificado, certo? Então, por exemplo, argila é muito mais plástica do que aço. Concorda comigo? Eu consigo deformar a argila com muito mais facilidade do que um pedaço de aço. Tranquilo? Certo? Então, fazer uma plástica é mexer com a plasticidade da pessoa, né? Certo? As pessoas, elas são plásticas, concorda comigo? Só que volta, né? Às vezes o cara tem que cortar, tal, costurar de novo para que o corpo fique na posição que a pessoa deseja, né? Eu sou fissurado em programa de operação. Eu adoro ver os caras serrando a pessoa, abrindo, depois costurando, depois a pessoa vive. É inacreditável, né, cara? É assustador. Eu acho que eu teria prazer em fazer medicina, cara. Eu me vejo costurando as pessoas por dentro. Muito legal. Se tu tá afim de fazer medicina, a maioria das pessoas acaba escolhendo medicina por causa da grana ou por causa do status, né? Vai no necrotério da UFSC e vê se tu aguenta. Porque se tu chegar no necrotério da UFSC e ver lá os cadáveres abertos e tu não conseguir lidar com aquela situação, esquece. Tu não pode ser médico, procura outra profissão. Vai ser Indigentes, esses cadáveres que eles usam para estudar, geralmente é de indigentes, pessoas que morreram, ninguém veio reconhecer, não tinha documento, esperam algum tempo, não existe parentes reclamando daquele corpo, aí a gente, né, usa esse corpo para o bem, para a medicina, para poder ensinar as pessoas como é que é o corpo humano. Aliás, falei da exposição para vocês, né? Ali no Beira-Mar, né? Vocês estão sabendo, né? Tem uma puta de uma exposição, tu tem que ir nessa exposição porque ela é fantástica, fantástica. Tu vai te enxergar de uma forma diferente, é inacreditável tu conhecer as tuas entranhas por dentro. Eu fui em Porto Alegre, há muitos anos atrás eu fui, uns 3, 4 anos atrás. Até hoje eu lembro da exposição, eu comprei o livrinho, até hoje às vezes meu filho pergunta, papai, como é que é mesmo o sistema nervoso? Uma criança de 5 anos, a gente vai lá no livrinho, pega, tem só o sistema nervoso, a criança foi dissecada, deixou só os nervos da criança, da ponta dos pés à cabeça. Né? Todo o cérebro e o sistema nervoso, todo uma coisa só. Pô, é mágico, né, cara? Para aprender biologia do corpo humano, não tem melhor exposição que essa. Nesses corpos dessas exposições são pessoas que doaram. Né? O cara, pô, tô morrendo, sei que existe esse artista que faz esse trabalho bonito de abrir o corpo humano e expor para as pessoas aprenderem mais sobre o corpo humano, então eu vou já assinar um documento e vou doar. Quando eu morrer, liga para esse cara vai vir buscar o meu corpo, vai fazer uma obra de arte com o meu corpo e eu vou ajudar. De verdade? Sim. São corpos de pessoas que existiram, que tiveram uma vida bacana, ou às vezes miserável, doaram o seu corpo, o cara vai lá, bota formol, bota uma série de substâncias químicas, disseca de um formato todo bonito e deixa o corpo todo aberto lá, um corpo humano, para tu enxergar ele de perto. Também eu vi na internet, tem corpos que não estão abertos, mas que eles usaram uma técnica que demora para ser humana pra... Não, uma das mais incríveis que eu vi, eu cheguei lá no corpo e eu, meu Deus, o que é isso, cara? Não é possível. Tinha só os vasos sanguíneos de um corpo humano. Só os vasos sanguíneos, mais nada. Não tinha osso, não tinha órgão. Só tinha dos alvéolos pulmonares até os capilares das pontas dos dedos, assim. Aquele emaranhado de... Eu assim, caralho, como é que o cara fez isso, cara? Não existe
cirurgião capaz de ir com bisturi, descascar o corpo do cara e deixar só as veias. Eu, não pode, isso está errado. Aí eu fui ler lá no encartezinho. Eles falaram que tu bombeia um polímero para dentro do sistema circulatório do cara, tira o sangue do cara e bombeia um polímero, um plástico líquido, certo? Aí depois que as veias e artérias do cara estão todas com esse polímero, sem sangue, deixa esse polímero secar durante vários dias. Aí vai secar essa coisa dentro das artérias e veias do cara. Depois, com ácidos que não danificam o polímero, mas corroem a carne, os músculos e os ossos, tu com um banho de ácido limpa todo o resto do corpo, deixa só o sistema de artérias e veias. Cara, aí eu entendi por que com alfinete tu espeta a ponta do teu dedo e sangra. Porque tem capilares, cara, vasos mais finos que um fio de cabelo em cada ponta do teu dedo. Cara, é mágico, bicho, é muito doido. Tu não pode perder essa oportunidade do lado da tua casa, cara. Faz teu pai abrir a mão em nome da ciência, cara. É micharia, é micharia. Carteirinha de estudante, eu não sei, cara, mas é... Quanto? Para 3 pessoas. Não. É 75 para 3 pessoas. 40 inteira e 20 a meia. Glorioso. Glorioso. Mas, Ali tu já vai saber se tu serve pra medicina ou não, cara. Tem gente que vai bater no primeiro corpo e vai... Aí já vê, não vai dar pra medicina. Certo? Ô, galerinha, chega, aqui, ó. Quais tipos de força existem? Força de contato é que tem que encostar, óbvio. E força de... as 3 de campo. Gravitacional. Magnética. Elétrica. Na faculdade tu estudará também, se for uma faculdade de física, né? A nuclear forte e a nuclear fraca. São as forças de campo que existem na natureza. Certo? Forças de contato, encostou numa parede, está usando ela. Caminhou, tem um atrito, está usando a força de atrito para poder caminhar. Certo? Puxou uma corda, a corda tem que estar encostando em alguma coisa para poder fazer força na coisa. E nós estudaremos em mais detalhes, principalmente no volume 2, vários tipos de força. Mas hoje nós temos um grande desafio de começar a conhecer as 3 leis de Newton. Lembrando que o nome dessa matéria aqui, galera, é dinâmica. Quando eu estava te ensinando velocidade e aceleração, a matéria chamava-se cinemática. Cinemática se preocupa em descrever os movimentos, sem se preocupar com a causa. Dinâmica não. A dinâmica quer explicar a causa do movimento. Por que tem corpos que andam, tem corpos que não andam? Por que tem corpos que mudam de velocidade? Por que tem corpos que não mudam? Lei da inércia. Também conhecida como primeira lei de Newton. Eu gostaria que tu soubesse o que é inércia primeiro. Inércia. Manda. É a tendência de um corpo continuar no estado de... Por exemplo, se está em repouso, vai continuar em repouso. Beleza. O que mede essa dificuldade de mudar o estado de um corpo? É a massa. Todos vocês devem saber que quanto mais massa um objeto tem, mais difícil é alterar a sua condição. Por exemplo, a apostila. Ela é levinha, está parada, se eu aplico uma velocidade, ela rapidinho já muda de velocidade. Agora, se eu pegar a carteira com um de vocês em cima, eu até consigo alterar a velocidade, mas é muito mais difícil. Quanto mais massa um sistema tem, maior a inércia. Quanto mais massivo for o corpo que está parado, mais difícil vai ser colocá-lo em... Claro, mas o contrário também é verdade, né? Um carro e um caminhão a 90 por hora. Qual que vai ser mais difícil parar? O caminhão, porque ele tem mais massa. E, portanto, ele tem mais inércia. Show de bola. Então, a massa é a medida da inércia. E o amigo acertou. Inércia é a tendência que os corpos têm de manter o seu estado. Está parado, tende a continuar? Essa é a parte óbvia da primeira lei de Newton. Por isso, lei da inércia. Todo mundo sabe que o apagador que está parado agora diante de nós não poderá sair andando sem alguém fazer uma... Todo mundo sabe disso. E te digo, cara, se o corpo começar a andar do além, chama um padre. Te juro. Tá? Chama um padre para investigar o negócio, porque pode ser um efeito paranormal. E como nós nunca detectamos nenhum efeito paranormal bonitinho, eles sempre só funcionam na frente dos caras que acreditam. Quando chega cientista sério, o fenômeno paranormal deixa de acontecer. Incrível esses fenômenos paranormais. Então tá parado, continua? Desde que não haja uma... Força contrária. Isso, força, não é uma força.
Então, a força resultante igual a zero, quando isto acontece, o objeto que estiver em repouso tende a continuar em repouso. Essa parte é óbvia. O professor falou isso, eu precisava ter me ensinado, pô. Só que na hora que ele vem com a ideia de que um corpo que está em MRU, o que é MRU? Movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo, linha reta, uniforme. O que significa uniforme? Velocidade constante. Oh yeah. O professor disse o seguinte, Otávio, o objeto que está em movimento retilíneo uniforme, ele tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. Aí eu já não aceitei. Oh, parou? Parou e o professor tem falado que não podia parar. Não. Peraí. Força resultante... Se a força resultante for zero, o objeto que estiver em MRU tenderá a continuar em MRU. Eu botei a cadeira em MRU. Por que ela não está continuando? Não foi porque eu parei de fazer a força. Atrito. Por causa do atrito. Isso aqui arrebenta a cabeça do cara. A pessoa normal, ela vai achar, não, parou porque tu deixou de fazer força. E não é, cara. A cadeira só parou por causa disso, ó. Ah? Quer dizer que quando eu desencostei da cadeira, a força resultante não era. Tinha uma força contrária ao movimento, por isso que a cadeira parou. Aonde que a gente não teria atrito? Só no espaço sideral. Então vamos viajar na maionese. Imaginem que eu estou no espaço sideral, longe de tudo, no meio do nada, flutuando no espaço sideral. Só a ideia de flutuar no espaço já é desafiadora para o leigo. O leigo que vive num lugar onde as coisas caem, ele acha que se tu pegar um objeto e largar no meio do espaço, vai começar a cair. Mas não tem o porquê cair, cara. As coisas caem aqui na Terra porque a Terra atrai. Se tu está no meio do nada, as coisas flutuam contigo. Aí tu pega um pedacinho de giz e solta. Ele vai andar em linha reta e com velocidade constante para toda a eternidade. Eu não admiti isso. Eu demorei anos para admitir isso no meu coração. Eu demorei anos. Newton fez um experimento muito bobo para perceber isso. Ele jogou um bloquinho de madeira na mesa da casa dele e viu que ele andava e parava. Só que aí ele botou sebo de porco na mesa para deixar lubrificado e jogou o mesmo bloco, a mesma força. Ele percebeu que o bloco deslizou mais. Aí ele botou um outro óleo ainda, mais lubrificante ainda, e jogou com a mesma força. E percebeu que o bloco andou ainda. Aí ele viajou e pensou, poxa, se esse lubrificante fosse perfeito e tirasse todo o atrito, o bloco andaria para sempre. Em linha reta e com velocidade constante. Cara, isso é muito difícil para o coração de vocês aceitar, acredito eu. Mas eu tenho uma forma de te mostrar que é muito aceitável isso. A Lua. A Lua não está orbitando a Terra? Ela está com uma certa velocidade. Por que ela não para? Porque ela não tem atrito. Porque um objeto que está andando tende a continuar para sempre. Para toda a eternidade. Que loucura, hein, cara? Que loucura essa parte. Então, ó, eu nunca vi aluno reclamar disso. Força resultante igual a zero, repouso vai continuar em repouso. Todos aceitam isso. Mas muitos alunos não admitem que quando a força resultante é zero, se o corpo está em MRU, ele continuará em MRU. O que é MRU? Uniforme. Movimento em linha reta com velocidade constante. Por que é tão difícil aceitar isso? Porque o atrito presente em nossas vidas nos ilude, dando a sensação de que os corpos tendem a parar. Eles só tendem a parar quando tem atrito. Quando não tem atrito, ele não tende a parar. Olha que loucura. Quando, por exemplo, uma nave que vai da Terra para a Lua, depois que a nave se desprendeu da gravidade terrestre, tu desliga os foguetes. Ela continua indo em direção à Lua por inércia. Tu não fica com o motor ligado até chegar na Lua. Loucura, né? O que eu estou te dizendo é que se não tivesse atrito, depois que o carro do teu pai chegou a 100 por hora na BR, em linha reta, velocidade constante, poderia desligar o motor, o carro ia continuar a 100 por hora para sempre se não tivesse atrito. Então atrito é ruim, professor, de jeito nenhum. Sem atrito tu não fica em pé. Sem atrito tu tá na coisa mais escorregadia do mundo, né? Sem atrito tu não segura um giz porque ele escorrega da tua mão e cai. Sem atrito a vida é impossível.
certo? Mas, no caso do carro, é o atrito que nos faz gastar grande parte do combustível. Sem o atrito, chegou a 100 por hora, desliga o motor, continua a 100 por hora em linha reta para toda a eternidade. Tem como fazer isso em algum lugar, uma experiência? Na verdade, ó, A lua tem. a Lua não tem atmosfera, por incrível que pareça. Realmente o atrito não vai ter, mas ela tem gravidade, certo? Normal. Por isso que o astronauta, né, está preso na Lua. Agora, no espaço, por exemplo, algumas sondas que o homem lançou no espaço, ela simplesmente, né, não tem mais o motor dela, não está funcionando mais. Tu usou o foguetinho para lançar a sonda, depois tu larga a sonda lá. E ela continua andando com a velocidade constante em linha reta para os confins do universo. Saca? Então, as próprias sondas que o homem lançou confirmam a primeira lei de Newton, sem grandes problemas. Certo? Agora, ó galerinha, a volta é verdade, tá? Olhou um sujeito em repouso, o que tu pode afirmar sobre a força nele? É zero. Olhou um cara parado, resultante? Zero. Resultante? Zero. Resultante no prédio? Zero. Tá parado, o resultante tem que ser zero. Essa parte eu também nunca vi aluno reclamar disso. Agora olha como o contrário é complicado, cara. Vê se no coração não fica perturbado com isso. Qual é o tipo de movimento? NRU. Qual é a força resultante? É zero, cara. Reclama, vai, reclama. Argumenta contra. Tá mexendo ele. Tá mexendo ele. Ô animal, como é que é zero, cara? Tá se empurrando. Mas se ele tá na mesma velocidade sempre, Não tem aceleração. vai acabar... Mas como que a resultante vai ser zero se eu estou empurrando? Quem é que está empurrando contra? Ah, quer dizer que nessa hora eu e o atrito estamos empatados. E no teu coração eu sei que tu está dizendo, não, tu está ganhando do atrito. Mas estás errado, cara. Estás errado. Newton está certo, que é um gênio, e nós que somos normais estamos errados. Vou te mostrar o que aconteceria se eu ganhasse do atrito. Ó, quando eu ganho do atrito, o que acontece, ó? O que estava acontecendo? A aceleração cada vez mais rápido, eu venci o atrito. Olha quando o atrito vence, o que acontece? O que estava acontecendo? Aceleração negativa, pode ser, ou a velocidade estava diminuindo, o atrito estava me vencendo. Quando eu empato com o atrito, MRU. Ferrari, 300 por hora, velocidade constante em linha reta. Força resultante? Zero. Como, professor? Ferrari tem 600 HP de poder. Como que vai estar zero? Porque a força que o motor faz para frente é a mesma que o atrito com o ar faz para trás. Quando a velocidade do carro é constante, é porque a resultante é zero, por mais que teu coração não aceite. E eu demorei anos para digerir essa informação. Me falaram no primeiro ano e eu pensei comigo, babaqueci. No segundo ano, passava um outro falando, eu, não pode, o Newton está errado, tem alguma coisa errada. No terceirão, eu comecei a admitir. No terceirão, eu, puta, o Newton está certo. Mas eu demorei anos filosofando sobre isso, pegando ônibus e pensando nas leis de Newton, para conseguir digerir isso. Por isso que eu acho que quem não for filósofo, não for pensar sobre isso depois da aula, jamais entenderá profundamente as leis de Newton. Certo? Então cuidado, hein? Tô a 300 por hora com a Ferrari. MRU, resultante? Quero ir para 310. Eu tenho que apertar mais no acelerador, fazer o motor fazer mais força que o atrito. Aí eu dou uma aceleradinha. Tô muito rápido, quero diminuir a velocidade. Não precisa nem apertar no freio. Basta diminuir a pressão no pedal do acelerador, porque a força do motor diminuiu, a força do atrito continua a mesma, e aí o atrito ganha do motor, começa a diminuir a velocidade vagarosamente. Beleza? Não se esqueçam, cuidado, a tua intuição nessa hora pode te deixar na mão. Fala, meu. Mas a Ferrari para chegar a 300 ela teve que acelerar? Sim, até chegar a 300, enquanto a velocidade dela aumentava, o motor fazia mais força que o atrito. Mas na hora que parou de aumentar a velocidade, é porque eles empataram. Então é só no tempo que a velocidade continuou? Só no uniforme. Só quando a velocidade é constante que tu pode afirmar que a resultante é zero. Exatamente. O importante dessa aula é tu aprender que movimento não depende de força. Pode existir movimento sem força? Pode. Pode. A prova está aqui, ó. E o teu coração
coração mente pra ti, mas estás empurrando, Otávio. Mas eu tô empurrando só pra empatar com o atrito. A resultante era 0 naquela hora, cara. Só na hora que começou que não, né? Tá parado. Aí começou a andar. Nessa hora teve uma aceleração. Eu ganhei do atrito no começo, né? Mas depois que eu mantenho a velocidade constante, eu só estou empatando com o atrito. Eu sei o quanto isso é difícil entrar na cabeça de vocês, tá? Relaxa, vai digerir, vai dormir um bom sono de 8 horas essa noite. O teu cérebro vai estar se organizando enquanto tu dorme sobre esta aula inconscientemente. Existem muitas pesquisas que deixam isso claro. E depois de algum tempo tu vai conseguir digerir essa informação sem problema nenhum. Então quer dizer que se eu estou andando de bicicleta e eu pulei de 21 para 22 km por hora, minha força resultante aumentou, ela é maior do que quando eu estou na Ferrari a 300 por hora constante? Com certeza, estás de bicicleta acelerando de 20 para 20,1. Naquele momento tinha resultante na bicicleta, provavelmente devido aos músculos ou uma ladeira, gravidade, certo? Enquanto na Ferrari a 300 por hora, a resultante era 0. Um avião a 900 por hora, se continua a 900 por hora, a força resultante no avião é 0, porque as turbinas estão empatando com um senhor atrito que chega a esquentar a fuselagem do avião todo, mesmo o ar estando a menos 70 graus. Eu não me conformava quando estava indo, né, para a Alemanha no avião, eu olhava lá no monitorzinho, estava dizendo que lá fora a temperatura era menos 70. E o avião fervendo. Eu mal dizendo ao comandante, filho da mãe, por que ele não esfria essa porra desse avião, por que ele não desliga o aquecedor? Tá tão gostoso lá fora, eu derretendo aqui dentro. Voltei da Alemanha falando mal do comandante. Porra, que merda esse avião quente, cara. Esse bicho burro, por que ele esquentou tanto esse avião? O cara chega fedendo no Brasil, suado, melado. Aí, eu estava em engenharia mecânica naquela época, foi 2001. Professor, avião assim, assado, aí ele me esclareceu, não, Otávio. É que o avião a 900 e poucos por hora, batendo no ar a menos 70 graus Celsius, o ar é tão comprimido contra a fuselagem que esquenta a fuselagem do avião. Então o avião, ele está tentando resfriar o ar interno. Só que o aquecimento contra a fuselagem é tão grande que o avião todo fica meio quente, meio morno. Tu bota a mão na janela, tu vê, pô, tá quente a janela, cara. De tanto que tá esfregando o ar lá fora. Tu vê como o atrito com o ar é poderoso, né, bicho? O atrito com o ar pode ser extremamente poderoso. Galerinha, nós vamos voltar a falar nisso, tá? Eu gosto de escrever a primeira lei de Newton bem assim, bem sintética. Para o aluno poder fazer isso aí e raciocinar em cima disso aí. Mas o Newton escreveu assim, ó. Quando a força resultante atuando num corpo for 0, for nula, o corpo que está em repouso tenderá a continuar e o corpo que está em MRU continuará em... É assim que está nos livros a primeira lei de Newton. Tenho que decorar isso, professor? Só se quiser passar em medicina na UFSC, senão não. Ou se quiser passar no ITA, ser engenheiro do ITA, aí precisa decorar. Caso contrário, não. Basta entender assim, ó. Certo? Mas o ninja, o cara que quer muito mais, ele às vezes ele lê tanto, ele reflete tanto que passa a ser dele a primeira lei de Newton. Alguém pergunta dele de supetão na rua, primeira lei de Newton, o cara responde. Se a força resultante for 0, tá parado, continua parado, tá em MRU, continua em MRU. O cara já absorveu a primeira lei de Newton no coração dele. Mas é só o cara top mesmo. Eu vou te falar que se no terceiro, acho que no meu terceirão eu não sabia de cor as 3 leis de Newton. É necessário mesmo saber? É isso que eu digo, cara, só se tu for pra área, entendeu? Só se tu for pra área. E se tu for fazer medicina na UFSC, sim, precisa, porque vai ter uma questãozinha um pouco mais rebuscada, que só quem realmente dominou a lei vai conseguir responder. E ali é muita competitividade. Não que pra ser médico tu precisa conhecer ela, mas é que pra poder chegar lá tu vai ter que em algum momento superar o concorrente. Essa lei aqui, cara, ela é muito mais light de ser compreendida. A terceira lei e a segunda, professor, calma. A segunda é o filé. Então é só depois. Lei da ação e reação. Olha o que diz. Primeiro eu vou enunciar ela. Vou enunciar ela como está nos livros. Para toda força no universo existe uma outra força de mesmo valor, mesma direção e sentido oposto. Para toda força no universo, ação, existe outra força, reação de mesma e sentidos opostos. Cara, olha só o que eu estou querendo te dizer. O atrito pode ser um exemplo. Pensa, cara, se eu
bati no quadro, se eu afirmo que eu bati no quadro com 100 newtons, quer dizer que uma força atuou no quadro. Concorda comigo? Mas se fui eu com esta mão que bati no quadro, e ela que fez 100 newtons no quadro, tu concorda que eu tenho que sentir esses 100 newtons na minha mão? Quer dizer que o quadro também fez uma força na minha mão. Que vale quanto? Lógico. Eu demorei a digerir a terceira lei de Newton, cara, te juro. Porque eu pensava, pô, peraí, cara, eu vou lá e dou um murro na madeira e quebro a madeira. Ah, cara, a madeira quebrou, eu posso ter aplicado 1000 newtons na madeira e ela quebrou, então ela não fez força contra mim, eu ficava pensando. Mas pensa, cara, como é que tu vai fazer 1000 newtons com a tua mão sem atuar 1000 newtons nela? Vai fazer a distância? Tua mão é mágica? Sem encostar já fez força? Só vai fazer força no objeto quando tu encosta nele, né? Só que quando tu encosta nele, ele está encostando em ti também, cara. E tem que ser com a mesma intensidade. Então tu nunca vai conseguir dar um murro forte em alguma coisa e a tua mão, não, minha mão não aconteceu nada com ela. Porque exatamente a mesma força que a tua mão fez no objeto, o objeto fez na tua mão. Para toda ação, uma reação, mesmo valor, que pode ser chamado de módulo para ficar chique, mesmo módulo, mesma e sentidos. Claro, se eu dei um murro na horizontal, a força que eu vou sentir na minha mão é na horizontal. Só que se eu dei um murro na parede para lá, eu sinto a parede reagindo no sentido oposto. Por isso, reação. Não, por isso que dói, porque ela dá uma força. Claro. E digo mais, quando tu esmurra a cara de um coleguinha quando tá brigando, a força que a tua mão fez no rosto dele é a mesma força que o rosto dele fez na tua mão. Então por que tu não te machuca tanto quanto ele? Porque o rosto é mais frágil. Porque o rosto é mais frágil. Pega e dá um soco na cara do lutador profissional. Ele vai limpar e tu vai chorar por ter quebrado teus dedinhos. Porque o rosto dele está acostumado a tomar porrada. Todo dia porrada forte. Então, tu esmurra a cara do lutador e agora corre, meu querido. Porque nele não vai fazer a menor diferença. Ele está preparado para aquilo. É por isso que ao brigar, a gente usa uma parte resistente contra uma parte não resistente do adversário. Se tu bater com uma parte resistente nele, tu te arromba. Porque toda ação tem uma de mesmo valor ou módulo para ficar chique. Fala, meu querido, desculpa a demora. Não, é porque eu ia perguntar, por exemplo, é por isso então que aquele goleiro da seleção brasileira que agarrava sem luva, o impacto da bola ficou com a mão torta? Cara, olha só, toda a vida que uma bola bate na minha mão, uma força atua na minha mão e uma força atua na bola. Quanto maior o chute do adversário, maior o impacto na minha mão. A luva, ela aumenta a área da tua mão, concordas comigo? Então ela diminui a pressão que vai atuar na mão. E como ela é emborrachada, tem uma certa absorção de energia também. Por isso que é importante usar realmente luva pra tu, né? Porque se o cara tá jogando bola ali, o cara não tem noção do que é uma porrada do profissional, né? Queima-roupa, né, cara? Pode fraturar dependendo, né, da posição que pegar, certo? Então com certeza, a falta de um equipamento vai aumentar as forças que passam para os ossos, podendo gerar até deformidades. E se for pensar no conceito dessa linha válida? Que legal! Olha, só quando tu for fazer uma faculdade de exatas, na física mais avançada, tu vai ver uma violação para essa lei, mas não conta para ninguém. Mas aqui no ensino médio, mesmo para força de campo, nunca vai falhar aqui no ensino médio. Outra coisa interessante, ó, quando a ação é atrito, a reação é atrito. Certo? Quando a ação é uma corda sendo puxada, a força de tração, a reação tem que ser uma força de tração também. Quando a ação é gravitacional, a reação é gravitacional. A ação e reação têm sempre a mesma natureza. Se a força de ação é magnética, a reação é magnética. O que eu quero te dizer é que uma força de ação elétrica não pode gerar uma reação magnética. São sempre do mesmo tipo. Então continua valendo para as forças de campo. A Terra me atrai com 700 newtons. Com quantos newtons eu atraio a Terra? 700. A Terra me atrai na vertical, né? Eu atraio a Terra como? Na vertical. Só que a Terra me atrai de cima para baixo. E eu atraio de baixo para cima. Exatamente. Então, peraí. Se eu tenho o mesmo objeto, faço 100 newtons para a direita e ao mesmo tempo 100 newtons para a esquerda, tu concorda que a resultante é zero? Aceitam isso?
Então ação e reação se anulam. Porque elas têm o mesmo modo, a mesma direção e sentidos opostos. Verdade ou mentira? Ação e reação se anulam. Não, mas daí tu não conseguia responder. Essa é a pergunta. Esse é o grande detalhe. Tu vê, ó. Eu te contei que forças opostas, mesmo modo, mesma direção, atuando no mesmo objeto, se anulam. Te induzia a um erro. Porque ação e reação têm mesmo modo, mesma direção e sentidos opostos. Só que o amigo pensou, caramba, se ação e reação se anulassem, como é que esse cara ia andar? Aí ação, eu empurro o chão me empurra, se anula, e eu não saio do lugar. O fato de eu poder me movimentar prova que ação e reação jamais se anulam. Agora eu quero saber por que ação e reação jamais se anulam, se duas forças iguais e sentidos opostos atuando no mesmo objeto se anulam. Por incrível que pareça, não, elas têm o mesmo módulo, né? A ideia é simples, galera. Quando eu caminho, a força que eu faço atua no azulejo. Concorda comigo? A força que o azulejo faz atua no meu pé. Elas atuam em objetos diferentes. É por isso que jamais se anulam. Seria que eu falei que assim, ó, empurra essa cadeira com 100 newtons para frente, eu empurro essa cadeira com 100 newtons para lá. Aí vai se anular. Não tem como se anular, né? Uma força tá lá, outra força tá aqui, pô. Ação e reação se anulam? Jamais. Por quê? Pois atuam em objetos diferentes. Fica à vontade, meu amor. Fechou. Só precisava terminar esse raciocíniozinho.